gente, sejam muito bem-vindos ao segundo módulo. Nós vamos conversar sobre como estabelecer objetivos para as nossas crianças. Qual é o objetivo que vai trazer mais qualidade de vida para vocês? E nós vamos trazer ao longo desse módulo várias reflexões que vocês devem fazer de modo a conduzir vocês na escolha desses objetivos. Quando a gente fala sobre escolha de objetivos dentro da análise do comportamento, esse é um dos tópicos mais importantes que pode existir, porque ele define aquilo que será feito e ele define como será o futuro da criança também, como será as áreas onde ela vai progredir. Então é algo extremamente relevante e que nós devemos atentar com muito cuidado. Existe um conceito ainda pouco divulgado no Brasil que se chama validação social. O que significa dizer que uma intervenção, por exemplo, tem validação social? Significa dizer que a escolha dos objetivos e a escolha dos procedimentos que vão ser utilizados para alcançar esses objetivos são realizados numa interação com a família, são realizados a partir do qual é a necessidade da família. A família é um elemento ativo e principal na escolha desses dois pontos, dos objetivos e dos procedimentos. Além disso, a validação social significa que os resultados alcançados com aqueles objetivos e procedimentos são socialmente impactantes na família, ou seja, eles realmente mudaram a vida do cliente e da sua família, das pessoas que convivem com ele, por exemplo, dos colegas na escola, dos professores, de outros parentes, da comunidade que convive com o cliente. Então são 3 pontos essenciais. O objetivo é traçado em conjunto com a família, a partir das suas necessidades. E aí, entrando um pouco mais nisso, quando a gente fala de análise aplicada do comportamento, um ponto que é essencial para a gente é que o que a gente faça tenha relevância social. E nessa questão, quem diz que algo tem relevância social ou não, não somos nós, mas sim vocês. São vocês, enquanto as pessoas que estão indo atrás desse serviço, que vão dizer se o que está sendo feito tem relevância social ou não. É vocês que devem avaliar o serviço, é vocês que devem estar avaliando se aquilo que está sendo alcançado está realmente trazendo uma melhora no dia a dia, uma mudança que é impactante para a família de vocês. Então vocês são parte essencial desse processo, vocês devem ser parte essencial desse processo. Esse conceito de validação social, ele vem muito também de questões e de áreas médicas, onde muitas vezes, no passado, e eu sei que isso ainda acontece algumas vezes no presente, as decisões do que ia ser feito era com base no profissional, que era o detentor do conhecimento, e ele dizia o que a outra pessoa ia fazer. Só que quando a gente faz dessa forma, sem a participação do cliente, a chance disso funcionar diminui muito. Esse é um primeiro ponto. A segunda questão é que quando a gente faz dessa forma, sem essa escuta, muito provavelmente, mesmo que a gente às vezes alcance o objetivo, não fez tanta diferença na vida, no dia a dia, não trouxe qualidade de vida para esse cliente. A gente fala que algumas vezes você pode, por exemplo, ter um gráfico que mostra lindo uma mudança crescente e você vê que a criança adquiriu o repertório. Mas isso não é algo que impactou, isso não foi algo que trouxe felicidade, isso não foi algo que trouxe a mudança de fato na vida daquela pessoa. E quando isso acontece, a gente diz que a gente não teve validação social, porque de repente o objetivo foi alcançado no papel, mas isso não foi algo que foi levado para a vida dessa pessoa. E o nosso objetivo não é que seja somente no papel, mas que isso reflita no dia a dia de vocês, na vida de vocês. Eu sei que existe ainda algumas questões que a gente precisa trabalhar nesse diálogo e nessa relação. E aqui eu deixo um convite a vocês a estar levando isso e refletindo. Eu tenho participado dos objetivos do desenvolvimento do meu filho, da minha filha? Caso a resposta seja não, converse com um profissional que atende a sua família e diga que você gostaria de participar mais ativamente na seleção desses objetivos, que você gostaria de compreender mais o que está sendo feito hoje e também
colocar para ele quais são as coisas que são importantes para sua família, quais são as coisas que vocês gostariam de estar alcançando. Para fazer isso, pensem sobre o que seria importante para vocês, tanto a curto quanto a longo prazo. O que hoje seria relevante na vida de vocês? O que hoje iria trazer qualidade de vida para vocês? Essa é uma pergunta que pode direcionar muito para que a gente descubra quais são os objetivos relevantes para a gente. Muitas vezes, quando a gente começa a falar de objetivos, a gente meio que paralisa, né? Nossa, não sei direito. E se eu escolher errado? E se de repente eu estiver pensando sobre algo que não é o mais adequado? Lembre que isso é um processo que vocês devem ser de comunicação. Então vocês podem estar conversando com um profissional, estar perguntando, estarem discutindo isso. Mas é legal quando a gente começa a olhar e estabelecer aquilo que é relevante para a gente também, e a gente começa a ver a criança alcançar esses objetivos e a gente vê que a gente é parte disso. Então essa pode ser uma estratégia. Alguns profissionais, às vezes, eles já fazem esse processo de seleção dos objetivos conjunto, né? E aí uma dica que eu fico para vocês é: tentem falar quais são os objetivos de vocês antes que o profissional fale dos deles. Por quê? Quando o profissional vai relatar os objetivos dele, normalmente ele está relatando esses objetivos e deveria estar relatando esses objetivos com base numa avaliação que ele fez, detalhada, vários estudos de quais são as melhores áreas para começar. E isso pode ser um pouco intimidador para a gente, de nossa, depois dele ter falado todos esses objetivos, o que eu vou dizer? E aí, em geral, às vezes a família acaba dizendo: ah, eu concordo com isso. Ah, não, eu acho que você já selecionou as coisas relevantes. Mas é porque depois de ouvir tudo aquilo, a gente pode ficar: será que o que eu vou falar vai ser significativo? A resposta é sim, vai ser muito significativo. Então, começar com vocês falando pode ser uma boa forma de estar conduzindo para que isso faça parte da intervenção do seu filho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais sobre essa definição de quais são os pontos importantes, como é que a gente pode estar refletindo para selecionar objetivos relevantes.